Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de recebê-los para esta sessão solene em homenagem aos 110 anos da Primeira Igreja Batista de Vitória, que tem como proponente o vereador Vinícius Simões. Convido para compor a mesa de honra o vereador proponente dessa sessão solene, excelentíssimo senhor Vinícius Simões. Convido também o excelentíssimo senhor vereador Davi Ismael. Registro a presença do presidente da Câmara Municipal de Vitória, vereador Fabrício Gandini. Convido o pastor Oliveira de Araújo. E convido a senhora Alzira Maria Bittencourt de Araújo, esposa do pastor Oliveira. Ela não pôde comparecer. Neste instante, o vereador Vinícius Simões fará a abertura desta sessão solene, conforme é regimental. Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao pastor Oliveira que proceda a leitura de um versículo da Bíblia. Neste momento, peço a todos que se coloquem em pé. Versículo 13. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhoras e senhores, convidamos a todos para se colocarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, guarda-nos salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo verde e louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra morada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem sentar. Registramos a presença do senhor Evilásio de Ângelo, representando o prefeito da Serra, Aldifas Barcelos. Registramos a presença do ex-vereador Toninho Loureiro, representando o executivo. E registramos a presença do pastor Geriel de Oliveira, que é pastor nos Estados Unidos. Passamos agora à apresentação de um vídeo contando a história da igreja e a sua atualidade. Senhor poderoso Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor poderoso Deus, digno o Senhor, digno o Cordeiro Santo. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor poderoso Deus, digno Senhor, digno Cordeiro Santo, santo é o Tu és santo, tu és santo, tu és santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno Senhor, digno Cordeiro.
Passo a palavra agora ao presidente desta sessão solene, vereador Vinícius Simões, para que da tribuna possa prestar as suas homenagens. Boa tarde novamente. É com muita responsabilidade, pastor Oliveira, muita honra, vereador Davi, muita felicidade, Fabrício Gandini, presidente desta casa, e a todos que aqui estão, que essa Casa de Leis, a Câmara de Vereadores de Vitória, parabeniza a Primeira Igreja Batista de Vitória pelos seus 110 anos de existência, de trabalho, de transformação na cidade de Vitória. E 110 anos é muito tempo, pastor. É mais que uma vida, né? É mais que uma vida, normalmente falando, né? 110 anos são tempos duradouros. E aí, eu pensei, o que eu vou falar hoje para a igreja que me acolheu, que me recebeu, e que recebeu a tantos outros, recebe a tantos outros hoje. E aí, olhando a história da igreja, pastor, olhando esse pequeno vídeo que foi feito com muito carinho, eu consigo pensar numa coisa, dentre muitas outras, que nós, cada um de nós, estamos nessa terra para transformar essa terra. Nós estamos aqui para isso. Algumas pessoas se dispõem mais a isso, outras pessoas se dispõem menos, outras até morrem por isso, outras são perseguidas por isso. Se nós pararmos para pensar nesses 110 anos, ou nos meus 36 anos de vida, o que tenho feito para transformar esta terra? E um dia, conversando com um amigo, pastor, nós chegamos a uma conclusão do que é o mundo, pastor Oliveira, e como nós podemos transformar o mundo. E descobri com esse colega meu, com esse grande amigo meu, que o mundo é até onde nós podemos alcançar. O mundo é até onde o nosso braço vai. O mundo é até onde nós podemos atingir. E se nós conseguimos modificar aonde nós podemos atingir, nós estamos modificando o mundo, o nosso mundo. E eu tenho muito orgulho, pastor Oliveira, de congregar junto aos meus irmãos aqui, e a toda a igreja representada aqui, por ela ser sal nessa terra, da quantidade de trabalhos sociais que a igreja faz há tantos anos, e que abençoa as pessoas em diversas áreas sociais na cidade. E aí, em se tratando de transformar, porque nós temos oportunidade de transformar. Eu, o vereador Davi, o vereador Gandini, outros vereadores, nós estamos tendo uma chance para transformar o mundo, o nosso mundo, a nossa cidade. A Igreja Batista, desde a sua fundação, a primeira igreja, Deus deu uma chance para transformar, e ela tem transformado a cidade de Vitória. Cada palavra de bênção para as pessoas, e também cada agasalho entregue às pessoas que têm frio. A cada prato de comida entregue às pessoas que têm fome, que é o alimento espiritual e o alimento social. E, pastor Oliveira, eu queria compartilhar, para terminar minha fala, a transformação que Deus nos deu, está o vereador Gandini aqui, o vereador Davi aqui, e outros vereadores também, de transformar esta Casa de Leis. Pastor Oliveira, eu não podia perder essa oportunidade. Está havendo aqui, amigos, irmãos, uma grande transformação
nessa casa de leis. Nós estamos, e é uma forma de prestarmos conta a vocês, que nos cobrem espiritualmente, pastor, como disse ali. Nós estamos trazendo medidas históricas para esta casa. Irmão Vavá, o voto secreto nesta casa não existirá mais. O vereador que faltar às sessões terá o seu ponto cortado. O recesso que havia no mês de julho dos vereadores não haverá mais. E o cidadão poderá vir aqui, pastor Oliveira, com a criação da tribuna popular, vir aqui e ter o direito de falar e expor para a cidade o seu pensamento, a sua crítica, a sua dúvida. E nas transformações que esta igreja tem feito no dia a dia, evento a evento, ano a ano, pastor, abençoando a cidade, seja o indivíduo crente, ou seja o indivíduo que não é crente, a igreja está abençoando a cidade. Inspirado nessa transformação que a igreja, que a gente vê, que a igreja com transformações por pessoas que nem estão mais entre nós aqui, e que a elas também devemos trazer à memória essas transformações que a Igreja Batista traz para a cidade. É que essa casa de leis também se inspira para transformar essa casa de leis. E o pastor tem dito muito nos cultos da importância dos políticos, da classe política, devolver às pessoas o direito delas acreditarem na política, de diminuir essa crise de representatividade que o país enfrenta e que as ruas estão mostrando. Essa transformação que a igreja vem trazendo desde o início do século passado nos inspira e nos encoraja, pastor, e nos dá uma referência de que é possível trilhar um caminho de mudanças, de trilhar um caminho de esperança e de transformações. Porque o caminho que a igreja percorreu com tantas dificuldades, com tanta luta, e que hoje abençoa a cidade todos os dias, todas as semanas, inspira e encoraja a classe política local a também fazer as mudanças necessárias que precisam ser feitas aqui na Casa de Leis. É com muito orgulho e com muita alegria que essa Casa de Leis homenageia, parabeniza esses 110 anos de serviços prestados para a cidade de Vitória e de divulgação da fé e do cristianismo e da palavra de Deus. Me sinto muito honrado, pastor. E há coisas que só Deus faz. Quando Lázaro estava naquela caverna, Jesus pediu para os seus discípulos removerem a pedra. A gente consegue remover a pedra. Nós podemos fazer isso, mas há coisas que nós não conseguimos fazer, que só Deus faz, como Cristo ressuscitou, como Deus ressuscitou Lázaro naquele momento. Então, para finalizar, eu parabenizo a todos, e que mais 110 anos, no mínimo, possa acontecer para nós estarmos aqui novamente, homenageando o pastor, a liderança dessa igreja, no qual tem conduzido a primeira igreja batista, os seus membros, e toda a cidade, como uma grande referência de fé e de transformação da sociedade. Parabéns a todos, eu agradeço a presença de todos, Deus nos abençoe. Convido agora o vereador Davi Ismael para fazer o seu pronunciamento. Rapidamente, só... Opa.
Apertei aqui sem querer. Antes do Davi falar, registrar a presença do vereador Fabrício Gandini. Ele precisa se retirar nesse momento por compromissos. Obrigado, presidente, pela sua presença. Queria, nesta oportunidade que tenho, cumprimentar cada um irmão, cada uma irmã que se faz presente. Parabenizar o vereador Vinícius Simões pela propositura dessa sessão, momento ímpar desta Câmara, do Poder Legislativo Municipal, reconhecer os feitos da primeira Igreja Batista de Vitória. 110 anos de muitos feitos. O vereador Vinícius pôde falar que certamente a primeira Igreja Batista tem sido sal e luz em nosso meio. E sou testemunha disso, tenho visto o trabalho da farmácia, o trabalho que tem impactado de forma local, o encontro internacional de quartetos, que já passa a ser impactar nosso mundo. É a primeira igreja saindo das suas paredes e ganhando as ruas, ganhando nossa cidade, ganhando nosso estado e nosso país, porque seus feitos são visíveis. E uma igreja que a Bíblia fala que fé sem obras é morta. Do que valeria ver uma igreja doutrinariamente fundamentada, mas que não produzisse nada? Certamente esta igreja tem produzido, tem impactado, e o poder público precisa necessariamente vir convocar uma sessão solene como esta para dizer muito obrigado, para dizer a cada um de vocês, obrigado por se dedicar o seu tempo, obrigado por inclinar o seu talento, o talento que Deus te deu para a área da música, para a área da culinária, os almoços, ou tão somente ajudando, vigiando o estacionamento, mas obrigado por se dedicar o seu talento para a obra do Senhor. Porque desta forma a gente tem transformado vidas. E vidas transformadas certamente são menos problemas para a sociedade, para o poder público. E desta forma precisamos agradecer, porque serão menos gastos com presídios, clínicas de tratamento toxicológicos. Então, meu primeira fala é no sentido de dizer muito obrigado, de acolhê-los neste espaço de trabalho, neste espaço de decisões, para dizer a cada um de vocês muito obrigado. Pessoas que muitas vezes são até polivalentes, né, em termos de número de funções que ocupam. Quando eu vou à igreja, o Clóvis está sempre com alguma função diferente em cada uma das vezes que a gente vai. Passa pelo teclado, regente, coral, e as crianças, uma disciplina fora de série mesmo, e Deus tem feito muito. Inclusive, já tentamos, enquanto poder público, levar a árvore que canta para o ginásio, para a praia de Camburi, mas a irmã Alzira sempre deixando clara a real intenção, que não é ser tão somente uma bela apresentação cênica, mas impactar e levar as pessoas para a igreja, para que lá as pessoas possam conhecer a boa nova, para que a gente permita essas pessoas viver a boa nova, que certamente é muito melhor e a gente sabe disso. De forma carinhosa, trago um presente. Noite de festa é noite de dar presente. Pastor Simon Araújo, pastor Oliveira, te pediu para te entregar esse livro. Uma Vez Flamengo. É uma declaração de carinho do pastor Simon para o senhor. Foi ele que escreveu. E está sendo gravado, então presente na frente das câmaras, não pode ser negado. E antes da recusa, a Bíblia fala, examinai de tudo. Então, leia o livro, tem que examinar. E, irmãos, alegria enorme. Mas, sobretudo, pedir para vocês, para cada um de vocês, pessoal, que
dediquem seu tempo para a obra do Senhor, sobretudo para as crianças, sobretudo com os adolescentes, a nossa juventude. Tive a oportunidade de crescer no Evangelho. Meu líder, conselheiros embaixadores do Rei, vocês conhecem, pastor Mauro Marques. Tive a oportunidade de ser e sou um embaixador do Rei. Mas quantos jovens têm andado desse caminho e não têm tido essa oportunidade? Muito temos feito, mas muito ainda temos por fazer, através do nosso exemplo e através das nossas ações, do evangelismo em si. E me alegro ver uma igreja que não se limita às suas 4 paredes e sai para testemunhar que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, morreu, mas ressuscitou e é capaz de transformar vidas. Porque muitas vezes nos questionamos aqui neste ambiente de trabalho com relação à capacidade do poder público conseguir resolver determinados problemas e a gente escuta frases como fulano não tem mais jeito. E a partir do momento que nós sabemos que o Evangelho de Jesus é capaz de transformar o homem, a gente precisa anunciar. Então, a minha fala está fundamentada lá em João 3,16, o nosso id. Vamos ir, vamos ir. No mais, muito obrigado. Parabéns, pastor Oliveira, pela condução da igreja, pela firmeza. Tive a oportunidade de, lendo um pouquinho, ver que por lá, até, o pastor Ivaldo, até na interinidade da primeira igreja, passou como pastor. Então, é bom conhecer um pouco mais da história e ver que seus feitos. Muito obrigado. Vamos seguir em frente. Que Deus nos abençoe. Neste momento, passo a palavra ao pastor Oliveira de Araújo. Começamos mal essa sessão. Nós escolhemos a dedo quem veio aqui, todos são vascaínos. Não tem nenhum flamenguista aqui. Tem alguém flamenguista? Escaparam. Obrigado pelo livro. Queridos, Salomão tem uma palavra muito interessante. Ele começa o capítulo 11 do livro do Eclesiastes, estou dizendo Salomão porque há uma compreensão de que ele foi o autor do livro. E ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. E alguém brincou dizendo, vai achar com manteiga. E outro mais otimista diz, vai achar com presunto e queijo. Porque é assim que Deus faz. Todos nós, em algum empreendimento a que nos lançamos, em algum tempo da nossa vida, nós conhecemos aquilo que chamamos, vereador Vinícius, de o dia das coisas pequenas. E em 1903, no dia 2 de setembro, a primeira Igreja Batista de Vitória, que completou agora 110 anos, conheceu o dia das coisas pequenas. E quem lê, e todos aqui conhecem a história da igreja, sabe que foi um tempo de extrema dificuldade, que nós não vivemos, que nós apenas conhecemos por ouvir contar, que ninguém viveu. Tempos de crise, de vacas magras, de dificuldades tremendas, de intolerância religiosa, mas que aqueles nossos pioneiros, a quem nós honramos nesta noite, com a sua autorização, com a nossa presença, nós honramos os que nos antecederam há 110 anos,
eles pagaram um preço. E o pastor Chiquinho, que foi mencionado aqui, foi aquele que começou os tempos difíceis, mas ele não ficou muito tempo à frente da igreja. E depois, então, chega um homem, que é o homem que vai marcar, de fato, essa história, que é o homem que vai marcar a história da igreja, e vai marcar a história dessa cidade, e vai marcar a história desse estado, chamado Loren Heno. Esse homem, sim, marcou. E tudo que nós falamos decorre daquilo que esse homem fez. Quando vem dos Estados Unidos, deixa a sua pátria, já uma pátria avançadíssima, primeiro mundo naquele tempo, e vem para cá para enfrentar o que enfrentou. E eu não sei se você sabe, se os que estão aqui que não são da igreja sabem, mas os tempos foram tão difíceis, a intolerância era tão grande, que os crentes, entre aspas, os membros da igreja, não podiam estudar na escola pública e não podiam ser sepultados no cemitério oficial. E então daí surge, na casa de Loren Heno, na sua sala, o Colégio Batista Americano, que se tornou, mais tarde, em determinado período da sua caminhada, da sua história, o maior colégio batista desse estado. Hoje é outra história. Então, estamos felizes de estar aqui, porque foi uma semeadura feita há 110 anos, com 14 pessoas, que começaram num lugar tão pobre, tão simples. Hoje, quem passa em frente ao templo da primeira igreja batista de Vitória e vê aquele templo tão grande, diz, mas como começou numa casinha tão pequena, com 14 pessoas no alto de um morro? Deus fez frutificar. A semente germinou, a semente cresceu, e a primeira igreja batista de Vitória foi, de fato, a primeira igreja evangélica plantada nesta cidade. Plantada em Vitória, ou plantada em Argolas, quando Argolas ainda pertencia à Vitória. E hoje não pertence mais, porque está em Vila Velha. Então, a história é linda. Eu faço parte dessa história nos últimos 21 anos. Alguns aqui já estão há 50 anos participando dessa história. Eu não sei quem é o mais antigo aqui. Alguns há 40, 30 anos, eu estou há 21 anos. E sei que a história vai continuar. Você falou em mais 110 anos. Pode ser 1000 anos. Pode ser 2000 anos, porque a igreja só vai deixar de existir quando Jesus voltar. E então é essa igreja que continua pregando a palavra, que continua empenhada na adoração a Jesus, que é a sua prioridade, que continua empenhada em pregar o Evangelho, por isso que ela prega não só aqui, mas ela prega em todo o Brasil e no mundo, e hoje nós temos quase 130 missionários que estão espalhados pelo mundo todo. É uma igreja que se preocupa também com a pessoa que está sofrendo, ela estende então o seu braço para aquele que sofre, e dá comida, e dá remédio, e dá roupa, e dá ajuda, e dá tratamento de saúde, e cuida da parte odontológica, mas sobretudo oferece amor, porque essa é a missão principal da igreja. É uma igreja que cuida do ensino às pessoas que estão lá, desde a criancinha, desde o berçário, quando a criança tem 1 mês de idade, até aquele que já chegou a 100 ou tem mais de 100 anos, há programas na igreja para atender esse pessoal todo. Esse é o ministério da igreja, discipulado, atendimento e ajuda às pessoas. E quando a gente assiste um evento como a árvore que canta, você diz, a árvore que canta a primeira igreja, é apenas um detalhe de 5 dias. 5 dias. Nos outros 360 dias, a igreja está trabalhando e pregando o Evangelho. Então, estou muito feliz, eu digo em nome da igreja,
e quero agradecer muito a sua propositura. Essa proposta que você faz à Câmara para que nesse dia a igreja fosse homenageada. Eu quero lhe agradecer muito. Vinícius Simões, e aproveito para dizer à igreja que está aqui. Eu só ouço coisas boas do Vinícius. Estava aqui chegando, quando encontro um ex-vereador, disse, esse menino é de ouro. Me lembro quando chegou para a igreja, me lembro quando batizei na igreja. E houve um dia que ele me disse, pastor, tem um desafio. Eu disse, qual é o desafio? Eu pretendo ser vereador. Se for de Deus, vamos juntos. E era uma coisa aparentemente impossível. Mas está aqui, fazendo um trabalho, deixando a sua marca, liderando e mudando o nosso centro. Agradeço a sua vida. Agradeço muito a sua atuação, o testemunho que você tem dado aqui nesse lugar. Como também o Davi. E hoje aqui em nossa Câmara Municipal, entre 15 vereadores, nós temos 6 que são evangélicos. Quase metade. E Deus está começando a transformar. E no próximo ano, na próxima legislatura, nós vamos passar a ter maioria em nome de Jesus. Não é por orgulho nem por vaidade, não. É porque nós queremos trazer valores cada vez mais sérios e comprometidos com a palavra para esse lugar. E Deus vai nos permitir isso. Então, muito obrigado pela homenagem. Eu tenho muita alegria de ter você como minha ovelha, como membro da igreja, e fiquei muito feliz porque você convidou pessoas aqui que são muito queridas, e cada uma delas, dessas pessoas que estão aqui, cada uma tem uma história na história da igreja. Cada uma tem um significado muito importante nessa caminhada. Então, acho que você escolheu muito bem as pessoas, e eu apoio plenamente qualquer homenagem que se der a essas, e a tantas outras ainda que poderiam estar aqui, muitas outras. Mas que Deus abençoe você, seu trabalho, e que Deus abençoe a nossa Câmara Municipal, nosso prefeito, todos os vereadores, para que continuem empenhados nesse trabalho de legislar corretamente, dentro dos princípios éticos, dos valores cristãos e daquilo que a palavra de Deus preceitua. E que você continue assim, determinado a fazer o que sempre tem feito. Deus o abençoe. Neste momento, convido o vereador Vinícius Simões e o vereador Davi Ismael para se posicionarem à frente da mesa para a entrega dos diplomas aos homenageados. Convido para receber a homenagem o senhor Ataíde Coelho de Souza. O senhor Ataíde é natural de Aimorés, Minas Gerais. Tornou-se membro da igreja em 1985. É diácono da Primeira Igreja Batista de Vitória, tendo sido homenageado pelo dedicado trabalho à igreja. Segundo ele, o apoio espiritual e o grupo Koinônia teria influenciado grandemente em sua vida. Ataíde é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Espírito Santo. Convido para receber a homenagem a senhora Ana Maria Bodevan Paulo. Ana Maria é natural de Guaçuí. Frequentava os cultos e a classe dominical naquela localidade.
Mudou-se para a capital e passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória, onde participa das atividades dos ministérios, especialmente o da saúde, por ser médica especialista em neurologia. É casada com Adilson Paulo e tem 2 filhos. Convido para receber a homenagem o senhor Clóvis Lopes de Souza Júnior, bacharel em música sacra pelo Seminário Teológico Batista do Espírito Santo. Mudou-se para o Espírito Santo em 2002, passando a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória em 2003, quando começou a fazer o seminário. Integrou-se nas atividades musicais da igreja e em 2008 foi efetivado como auxiliar do Ministério da Música. Convido agora Delane Souza. O senhor Delane começou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória em 1970. Trabalhou com os adolescentes na Escola Bíblica Dominical. Permaneceu durante 15 anos na tesouraria da igreja. Em 1978, foi eleito para o cargo de diácono. Na década de 90, assumiu a classe para a orientação doutrinária de novos convertidos, preparando-os para o batismo. Delane é cirurgião dentista, casado com Tilda Vargas e tem 2 filhos. Convido para receber a homenagem a Diva Góes Duarte. Diva passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória em 1973. Membro da igreja, professora da Escola Bíblica Dominical, faz parte do corpo jurídico e também foi voluntária do Ministério de Ação Social. Diva é formada em Direito e Administração de Empresas, é casada com Licério Duarte Júnior e tem 2 filhas. Convido agora Erivaldo Valentim Matos. Erivaldo nasceu em Vila Velha. Passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória em 1992. Na igreja atua em diversas áreas. É diácono, corista, trabalha também no Ministério de Ação Social e outros. Para ele, o maior milagre de sua vida foi a sua conversão. Erivaldo é casado com Esther de Macedo Matos, tem 2 filhos. É aposentado como técnico em eletrônica. Convido para receber a homenagem Evilásio de Ângelo. Evilásio, através da música, se converteu. Para ele, a igreja tem um papel importante na sua vida e de sua família. Evilásio é formado em administração e pós-graduado em gestão empresarial. É casado com Juraci Pilon de Ângelo, tem 2 filhos. Convido a senhora Edneia Pacheco Sticam. Edneia Baixa... Não compareceu? Convido a senhora Edneia Pacheco Sticam. Hã? Gepimba. Gemima Cobe Moreira. É diaconisa, discipuladora do Ministério de Discipulado e, além disso, faz parte do grupo de intercessão da igreja.
Passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória em 1983. É formada e licenciada em Educação Física, pós-graduada em Administração Escolar e especializada na mesma área. É casada com Joivan da Silva Moreira e tem 2 filhas. Convido agora Georgette Santana Coqueiro. Georgette se tornou membro da primeira Igreja Batista de Vitória em 1980. Já atuou como professora na Escola Bíblica Dominical de Júniores e de Adolescentes, vice-coordenadora do Departamento Infantil, líder de grupo de discipulado, projeto Pão e Vida, ajudou na implantação da Missão Batista no bairro do Romão por 10 anos. Convido agora Jadilson Duarte Freitas. Convido agora José da Silva Mariano Filho. Natural de Miradouro, Minas Gerais, mudou-se para Vila Velha, passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória em 1990. Na igreja, trabalha como professor da Escola Bíblica Dominical. José da Silva é formado em Direito e também é tenente-coronel aposentado da Polícia Militar de Minas Gerais. Convido o senhor Levi da Costa Batista. Natural de Marataízes, mudou-se para Vitória e passou a frequentar a igreja em 2000. Na igreja, exerce a função de diácono, sendo o 2º vice-presidente da Junta Diaconal, canta no coro principal, é membro do Comitê Gestor de Projetos e presta serviço à igreja como voluntário, atuando na área de informática e comunicação, assessorando o pastor Oliveira e a sua esposa. Levi é contador, casado com Maria José Martins Batista e tem 3 filhos. Convido para receber a sua homenagem o senhor Manuel Prudêncio de Souza. O senhor Manuel nasceu em Mimoso do Sul. Após mudar-se para Vitória, passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória. Atualmente exerce o ministério de diaconato, que para ele tem sido uma bênção. É casado com Creuza Muniz e é pai de 4 filhos. Manuel é aposentado pela Vale do Rio Doce. Convido para receber o seu diploma o senhor Manuel Marques Filho. O senhor Manuel é diácono, líder do Ministério de Missões e membro do Conselho Fiscal da Primeira Igreja Batista de Vitória. Nasceu no Rio de Janeiro, mudou-se para Vitória e, quando converteu-se, passou a frequentar a Primeira Igreja. É casado com Maria da Silva Marques e tem 5 filhos. Trabalhou em diversas empresas nas áreas técnicas e de operação. Convido para receber o seu diploma o senhor Manuel Hugo dos Santos Filho. O senhor Manuel sempre frequentou a Primeira Igreja Batista. Desde jovem, foi influenciado pela música de quartetos masculinos. E em 1960, iniciou no ministério cantando em quartetos. Atualmente, canta em 2 grupos. Foi diácono e trabalhou ao longo do tempo no aconselhamento com os jovens. Atua no Ministério da Terceira Idade. É casado com Erotildes Pinheiro e tem 4 filhas. Convido agora a senhora Miriam Gonçalves Nunes.
Miriam sempre frequentou a igreja, atua como assistente social e também canta no coro principal. Miriam se diz muito agradecida a Deus por ter tido o privilégio de ter crescido nesta igreja e também para poder ajudar os membros exercendo a sua profissão. Miriam é graduada pela UFES no curso de Serviço Social. Miriam é casada com Gil de Almeida Nunes, com quem teve um filho. Convido a senhora Maria Lúcia de Almeida Luzes. Maria Lúcia frequenta a igreja desde 1985. Com a conversão de seu marido, passou a frequentar com ele a escola bíblica dominical e também a união de treinamento, que, segundo ela, foi um grande aprendizado, e liderou as mulheres cristãs em ação e união de treinamento. Foi professora substituta e outras funções, e atualmente é diaconisa. É casada com Cláudio da Silva Luzes e tem 2 filhos. Convido para receber a sua homenagem a senhora Maria da Glória Vieira Batista. Convido agora o pastor Onésimo Barbosa. Pastor Onésimo nasceu em um lar evangélico. Começou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória no ano de 1943, por ter vindo estudar no Colégio Americano Batista. Através da igreja, teve a oportunidade de servir no Ministério de Evangelismo. Viveu no Evangelho e para o Evangelho. Pastor Onésimo é formado em Direito. É casado com Raquel Lousada Barbosa e teve 4 filhos. Convido para receber a sua homenagem a senhora Ruth Rodrigues de Miranda. A senhora Ruth sempre frequentou a primeira Igreja Batista de Vitória. É presidente do coro feminino e coordenadora de cultura espiritual das Mulheres Cristãs em Ação. Ruth sempre participou das atividades da igreja. Quando criança, era uma mensageira do rei. Exerceu cargos na área infantil como coordenadora. Coordenou também várias escolas bíblicas de férias. Convido para receber a sua homenagem o senhor Samuel Pedro de Santana. O senhor Samuel exerce a função de pastor na primeira Igreja Batista de Vitória, no Ministério de Famílias. Pastor Samuel é de São Paulo. Em 1973, começou a frequentar a igreja. Começou a trabalhar como professor de adolescentes. Depois ocupou a liderança da Escola Bíblica Dominical e União de Treinamento. Foi diácono em experiência por mais de 20 anos e foi consagrado pastor trabalhando na área de família. Convido para receber sua homenagem o senhor Cidauro Pompermayer. Exerce o ministério de diaconato na primeira Igreja Batista de Vitória. Passou a frequentar a igreja em 1957. Logo começou a participar da Escola Bíblica Dominical, da reunião de treinamento e também presidente do Corpo de Diáconos por 2 mandatos. É casado com Neuza Ferreira Pompermayer e tem 2 filhas. Convido o Dr. Sérgio Luiz Teixeira Gama. Convido para receber a sua homenagem a senhora Tereza Portes. Natural de Ipanema, em Minas Gerais. Passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória no ano de 2000. Exerce o Ministério de Ação Social. Faz parte das Mulheres Cristãs em Ação. Canta em 2 coros da igreja.
Dentre outras atividades, disse que é muito feliz por poder ter a oportunidade de ajudar as pessoas e estudar música. Formou-se em Ciências Contábeis em 1980, no Rio de Janeiro. Convido para receber a sua homenagem o pastor Arlindo Teixeira. Quem vai receber a homenagem é Maria Silva, representando o pastor Arlindo Teixeira. Pastor Arlindo Teixeira aceitou Jesus em 1968 e desde então frequenta a Primeira Igreja Batista de Vitória. Formado em teologia, organizou 2 igrejas, nas quais pastoreou. São elas, a Igreja Batista em Santana e a Igreja Batista de Santa Cecília, no município de Cariacica. Foi presidente da União Missionária de Homens de Cariacica no período de 2000 a 2003. Atualmente exerce o ministério como professor da Escola Bíblica Dominical. É corista e conselheiro. Convido para receber o seu diploma, Eltro Pimentel Lopes. Nasceu em Aracruz, passou a frequentar a primeira Igreja Batista de Vitória em 1956. E se casou com Zeisa de Oliveira Lopes, com quem teve 4 filhos. Eltro colabora com a igreja servindo no Ministério de Administração Eclesiástica. É formado em administração. Encerrada a fase da entrega dos diplomas, os certificados das pessoas que não compareceram serão entregues ao pastor. O vereador Vinícius pode voltar para a mesa. E eu convido agora quem vai fazer a fala em nome dos homenageados. Delano Souza, que vai falar em nome dos homenageados na noite de hoje. Trouxe escrito, porque assim não vou me perder e não vou ficar aqui até meia-noite, né? Mas, meus irmãos, irmãos e amigos que aqui estão presentes, esta é a segunda vez que venho a esta Casa de Leis. A primeira vez foi por iniciativa do irmão vereador Ismael. Hoje temos seu filho à mesa. E esta agora convidado pelo irmão Vinícius Simões. Hoje é uma quarta-feira. Se nós atentarmos bem, nós às vezes falamos em coincidências, mas não existe coincidências. Foi numa quarta-feira que a primeira Igreja Batista de Vitória foi organizada ali no Morro de Argolas. São 110 anos e 23 dias. E estamos aqui lembrando daquele momento. Momento onde, além dos 2 examinadores que tinham vindo de fora, um do Rio de Janeiro e outro da Bahia, estava ali o pastor Francisco José da Silva, o nosso primeiro pastor, um baiano que se tornou o primeiro pastor batista capixaba.
Eram 7 homens e 7 mulheres. Talvez tivesse crianças naquele ambiente, naquele momento, era bem provável. Uma delas tem anotações a respeito de Hilda Brito, que no ano seguinte, com a chegada de Loren Reno, ela se espantou com aquele homem, cabelo grande, uma cartola que ele usava, que para ela, pequena ainda, era um gigante. E ela se assustou com ele, chegou a se agarrar nas pernas dos pais. Meus irmãos, eu fico imaginando aquele dia, aquela quarta-feira, quando aconteceu a organização da primeira igreja. Não tenho condições, eu creio que os irmãos também nem imaginariam, ou poderiam se colocar no lugar daqueles, para imaginar que um dia estaríamos sendo homenageados pelo aniversário da igreja, aqui nessa Casa de Leis. Tamanha era a discriminação, tamanha era a perseguição que havia, discriminação social, religiosa e cultural. Havia uma religião até então dominante, que não abria mão das suas prerrogativas, que havia conseguido já dos governantes alguns beneplácitos, e por causa disso ela não admitia que nenhuma outra organização pudesse vir a concorrer, ou pelo menos atrapalhar os seus planos, sempre atrelado ao governo. Quando Loren Reno, em 1904, chegando aqui ao nosso estado, ele foi recebido de uma forma belicosa, de uma maneira que ele foi considerado persona non grata. Foi distribuído folhetos pela cidade de Vitória, dizendo que ele era um criminoso norte-americano que estava se refugiando no Brasil. E outras coisas mais fizeram, além de perseguições físicas, até o patrimônio da própria igreja, patrimônio simples, singelo, que era uma casa, um casebre, paredes de estuque, como os irmãos bem conhecem, desse fato da história. E telhado de zinco. Para atrapalhar os cultos, havia o apedrejamento constante daquele telhado de zinco, e os irmãos imaginem o baticum que acontecia. Mas esse barulho todo só era interrompido quando Loren Reno e sua esposa Alice começavam a cantar, fazer um dueto. E eles viram que isso acalmava aquelas pessoas que estavam ali amando, elas não estavam por livre e espontânea vontade. Até que num desses dias, o líder desse apedrejamento foi atingido por uma das pedras. Caiu desmaiado. Pensaram que ele estava morto. Lá dentro do casebre, eles ouviram o pessoal do lado de fora gritando e falando, e quando então Loren Reno vai tomar conhecimento do que houve, interrompeu o culto. E chegando lá, encontra esse rapaz, Marcelo, no chão, desmaiado. E nenhuma iniciativa havia dos demais para socorrer. Foi quando Loren Reno, então, com grande esforço, colocou aquele homem em seus ombros e desceu o morro de Argolas até o cais onde havia barcos. Naquele tempo, a ligação de Vitória com Argolas era por barcos. Coloca esse homem no barco, leva até o pronto-socorro da época, que funcionava ali no mercado da Capixaba. Então ele é atendido, ele é socorrido. E depois daquilo, então, eles viram o seguinte, que aquele homem não podia ser o que se pensava, do que se falava. Não era aquele criminoso que estava fugindo da justiça norte-americana. Então, meus irmãos, eu não sei como imaginar que eles pudessem, um dia, por mais otimistas que fossem,
por mais fé que tivessem, eles pudessem imaginar que um dia nós estaríamos aqui, nesta casa, sendo homenageado pelos 110 anos da primeira Igreja Batista de Vitória. Eu fiz uma anotação, inclusive, a respeito de uma participação da municipalidade, agora já que Loren Renno se firmou na sociedade, tanto na área de educação, na área social, quando ele criou um serviço de assistência social, onde enfermeiras da igreja, voluntárias até, saíam para visitar lares e gratuitamente atender as pessoas, providenciando médicos para socorrê-las, como também aplicando vacinas e injeções. Esse homem luta para que conseguíssemos um terreno onde pudessem os nossos mortos serem sepultados, porque o cemitério era administrado pela igreja dominante, e ela não abria mão, somente quem fosse da sua religião, da sua linha, é que podia ser sepultado ali. Quem não fosse, não era. Fosse quem fosse, eles não aceitavam. E de forma que havia um local onde eram sepultados os demais, que nesse local, que Loren Renno escreve nas suas memórias como um local de horror, pelos ossos à flor da terra, ele vê que até na morte havia discriminação. E ele insiste junto ao prefeito da época, às autoridades da época, e consegue, depois de muita insistência, ele consegue um terreno de 100 metros por 100 metros. E nesse terreno ele faz um cemitério onde ninguém era rejeitado. Todos aqueles que morressem, quisessem ser sepultados ali, seriam. Independente de sua fé, independente da sua condição social, independente de ter morrido de uma doença infecto-contagiosa, que era outra proibição que acontecia no outro cemitério. E ele escreveu o seguinte, quando deram esse documento a ele, ele escreveu: o governo reconheceu que não somos possuidores de chifres e patas fendidas. Minhas emoções quase me levaram a uma enxurrada de lágrimas. Está registrado na memória de Loren Renno. Meus irmãos, nós estamos aqui, então, por causa desses pioneiros, por causa deles. E a eles, certamente, vereador Vinícius, nós dedicamos essa homenagem. Nós transferimos a eles. Eles é que são os merecedores desta homenagem. Certo? Como disse o grego Epicuro, 3 séculos antes de Jesus Cristo, os grandes navegadores devem sua ótima reputação às grandes tempestades. E eles enfrentaram grandes tempestades. A primeira igreja tem sido conduzida ao longo desses 110 anos pela generosa e amorosa mão de Deus, que tem usado homens e mulheres neste mistério. Dentre todos, ressaltamos 12 pastores que antecederam o amado pastor Oliveira de Araújo, que há 21 anos está com esta nobre e sublime missão. Mas queria deixar também aqui uma exortação, visto que nós somos uma geração que vai passar. Nós recebemos um legado que muito nos honra. E qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos sucessores? Nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante. O que falarão de nós? Não somente como membros da igreja, mas também como membros dessa casa de leis, como autoridades. O que dirão de nós? O que falarão de nós? Sabemos que a nossa geração tem a responsabilidade com o passado, mas também com o presente e o futuro. Pois, como disse um escritor cristão, Champion, não aquele que
suicidou-se recentemente, mas campeão é do século XVIII, ele escreveu o seguinte: dá-me a conhecer os teus feitos, dá-me a conhecer pelos teus feitos quem foram os teus antepassados. Que dirão de nós? O que falarão de nós? Porque nós seremos antepassados. Eles nos deixaram um legado. Nós, Primeira Igreja Batista de Vitória, autoridades em diferentes áreas, temos a responsabilidade de não legar uma continuação dessa história tão somente, mas de sermos doadores de uma bela página de exemplo e serviço. Seja como igreja, seja como autoridade, seja como responsáveis pela administração pública e privada deste país. Finalizando, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, coloca aqui as autoridades também, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em nome de todos, muito obrigado. Convido o Dr. Sérgio Luiz Teixeira Gama para receber o seu diploma. Dr. Sérgio Luiz Teixeira Gama. Dr. Sérgio é membro da Primeira Igreja Batista de Vitória, casado com Patrícia Abib Gama e pai de Paula e Flávia Abib Gama. É desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Exerceu a advocacia, foi procurador-geral da Justiça em 1966, professor e nomeado promotor substituto em 1974. Passo a palavra agora para o Dr. Sérgio Luiz Teixeira Gama. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador propositor dessa solenidade, vereador Vinícius Simões. Cumprimento também o vereador Davi Ismael. Cumprimento o meu pastor na Primeira Igreja Batista de Vitória, pastor Oliveira de Araújo. Cumprimento os demais vereadores presentes, meus irmãos da Primeira Igreja Batista de Vitória, demais presentes a essa solenidade. Quero, inicialmente, pedir desculpa pelo meu atraso. Eu estou vindo do Tribunal Regional Eleitoral, participei da segunda sessão nesse dia, e hoje e agora participo com mais alegria da terceira sessão dessa Câmara Municipal. Quero inicialmente agradecer muito ao vereador Vinícius Simões por essa homenagem que presta à minha igreja da qual eu tenho a honra de ser membro dela há aproximadamente, acho que quase 30 anos. Cheguei de Alegre, vim fazer o meu curso de Direito aqui em Vitória, morei e residi durante algum tempo no Parque Moscoso, e nessa época a igreja se reunia ou tinha um templo na Rua General Osório, local bem próximo onde eu morava, no Parque Moscoso. Eu confesso a todos que eu ainda estava estudando,
trabalhava no Touring Clube do Brasil e, posteriormente, no Banco Comércio de São Paulo. Desci ali do ônibus para me dirigir à residência, na época, meu pai tinha um imóvel ali localizado no edifício Bachur. E fui, já naquela oportunidade, atraído pelo louvor da minha igreja, ali localizada, como eu disse, que era, como é atualmente, magnífico. Louvor magnífico. E, através dessa música, eu fui atraído para conhecer as dependências da Igreja Batista naquela oportunidade. E ali ocorreu a minha conversão. Atraído, como disse, pelo louvor, e em alguns dos sermões magníficos proferidos na época pelo pastor da igreja da época. E vejam bem os senhores vereadores e demais presentes nessa solenidade. Posteriormente, a igreja transferiu-se para o atual templo e, por uma feliz coincidência, meu pai adquiriu um imóvel no edifício Kennedy e eu passei ali a residir. O primeiro batismo no novo templo da Igreja Batista de Vitória, eu tive a honra de participar. Posteriormente, o pastor Oliveira foi eleito para o ministério da igreja, onde está aproximadamente 20 anos. Eu tenho uma honra, repito, de ser um membro dessa igreja há aproximadamente 20 anos. Ali eu me congrego todo domingo com os meus irmãos. Tenho um professor magnífico da igreja, da Escola Bíblica Dominical, que é meu professor, foi meu segundo professor. O primeiro foi da classe do Novo Crente, e foi o doutor Jadilson Duarte de Freitas, e hoje é o doutor Joel Henrique da Silva. Então, para mim, é uma honra muito grande dizer a todos que, graças a Deus, ali eu encontrei Jesus e sou membro dessa igreja, que é uma igreja exemplo, modelo no cenário evangélico do meu país. Então, vereador, eu quero agradecer muito essa homenagem. Essa igreja é uma igreja missionária que sustenta aproximadamente quase 200 missionários que estão fora no exterior, pregando a palavra de Deus, com verbas, com recursos especificamente dos membros da igreja. Nunca recebeu um tostão, sequer, graças a Deus, dos cofres estaduais ou federais, e ela realiza esse trabalho missionário magnífico. Trabalho esse que eu tenho certeza que está no coração de cada membro dessa igreja, que está no coração do meu pastor, que foi secretário das Juntas de Missões Nacionais durante muitos anos e continua a exercer esse trabalho maravilhoso, missionário, buscando alcançar aqueles que não conhecem ainda Jesus. Então, os meus agradecimentos, que eu gostaria de expressar nesse momento, a honra de ser membro dessa igreja, e eu peço a Deus que nós continuemos sendo abençoados para realmente levar a nossa palavra, o Evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que não conhecem. O meu muito obrigado. Estou vendo ali, registro com muita satisfação o pastor, nosso pastor também, que foi durante algum tempo, ao lado do Manuel Hugo. Eu confesso que eu esqueci agora o nome dele, mas é um pastor muito querido, pastor Gediel, a quem eu estendo meus agradecimentos, e o meu abraço afetuoso a tanto rosto familiar, que eu tenho um orgulho muito grande. Tenho certeza que pela igreja falou com muita altivez, com muita segurança, o doutor Delane, que há muitos anos está à frente também dos trabalhos dessa igreja, juntamente com o diácono Josias Curvacho, doutor Jadilson Duarte de Freitas, homens valorosos que sempre são eleitos e reconduzidos pelo voto secreto de todos os membros dessa igreja e que valorizam o Evangelho, valorizam a primeira Igreja Batista de Vitória. O meu muito obrigado, uma boa noite a todos e me desculpe mais uma vez pelo atraso, mas eu estava trabalhando. Um abraço a todos, que Deus continue abençoando. Neste momento, convido a senhora Maria Lúcia de Almeida Luzes
para fazer seu pronunciamento em nome de todos os homenageados desta noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Vinícius Simões, senhor Davi. Eu estou aqui para agradecer em nome das mulheres, gente. Em nome das mulheres. Nós estamos muito honradas. É ou não é, mulherada? Estamos honradas por essa homenagem a nós, feita por vocês. Estamos felizes com isso. E eu queria dizer que a gente não pode deixar de lembrar das nossas irmãs que já passaram pela primeira igreja. Passaram muitas mulheres valorosas, muitas mulheres, grandes mulheres, não estão hoje conosco, mas já estiveram lá e ajudaram a escrever essa história também. Louva a Deus, porque nós hoje estamos dando esse passo, dando essa anotação na história da igreja. Como o irmão Delano falou, nós vamos passar também. Daqui a alguns anos não estaremos mais aqui, mas a nossa memória, a nossa lembrança vai ficar. Então, agradeço a Deus, primeiramente, agradeço muito a vocês dessa casa, desse lugar de leis, que tiveram esse tempo para nós, para nos homenagear, não porque mereçamos, mas para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Passo a palavra agora ao presidente desta sessão solene para fazer o encerramento. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, ao vereador Davi, ao vereador Fabrício, que esteve mais cedo, agradecer ao meu pastor, ao pastor Oliveira, e a todos que estão aqui. E só para registrar, para finalizar, é a cidade que está reconhecendo e homenageando o trabalho e a fé que essa igreja, que é a primeira igreja batista. Esta Casa de Leis, ela foi eleita pela cidade. E é a cidade que presta e reconhece essa homenagem a todos vocês. Declaro encerrada esta sessão solene, convidando antes os senhores vereadores a comparecerem à próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 26 de setembro de 2013, quinta-feira, às 17 horas, no Salão Maria Ortiz, do Palácio Atílio Viváqua. Comunicado importante. A prestação de contas da secretária de Saúde, que seria para o dia 26, foi transferida para o dia 24/10. Declaro encerrada a sessão. Agradeço a todos, ao pastor, e que Deus nos abençoe. Convido a todos